O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Nós ouvimos na primeira leitura da nossa celebração uma continuidade dos dias anteriores, a exceção de ontem, é claro, quando Moisés, tendo conduzido o povo lá desde a escravidão do Egito, em busca da terra prometida, ele foi esse sinal do libertador da escravidão. Ele é o sinal, como fosse um sinal do próprio Jesus, que Jesus é esse Salvador que nos livra para sempre da escravidão, do pecado. E Moisés, a duras penas, com tantas lutas, conseguiu libertar o povo das garras do faraó, passando pelo Mar Vermelho, naquilo que se celebra a Páscoa do Antigo Testamento. E Jesus, na sua ressurreição, vem celebrar a nova Páscoa. Sair do pecado para a graça é a nossa Páscoa hoje. É sair da morte para a vida, é o que Jesus realizou. Sair da escravidão para a vida livre. E Moisés, conduzindo esse povo, passou por inúmeras dificuldades, e quando, um dos momentos em que o povo estava passando sede, Deus disse a Moisés que tocasse a rocha com o seu bastão, e dali brotaria água, como já tinha feito outras vezes, outras coisas. Ele, não sei se irritado, com falta de fé, ele bateu 2 vezes. Então Deus falou, pela sua falta de fé, você não vai entrar na terra em que o povo vai entrar. A leitura de hoje, então, Deus mostra para Moisés, ao longe, ele avista a terra onde o povo vai entrar. Mas ele não, ele morre ali e ali é sepultado. Às vezes a gente vê, mas fulano fez o bem a vida inteira. Moisés morreu com 120 anos, lúcido, com disposição, certamente poderia caminhar, fazer mais alguma coisa. E às vezes acontece com alguém, fala, mas fulano estava tão bom, tão bem, poderia ter feito muito mais coisa. Ou às vezes a gente mesmo fala, não, eu não quero morrer agora, porque quero ver meus filhos formados, quero ver meus netos, quero ver a empresa assim, meus trabalhos assim. Quer dizer, vai chegar um momento, a gente estando doente, ou mesmo estando bem, pode acontecer e vem a morte, que vai acontecer para todos nós. Moisés estava bem, mas o plano de Deus era que ele não entrasse. Então, quem passou a conduzir o povo para a terra lá que foi prometida por Deus foi Josué.
que conduziu esse povo por mais algum tempo. No Evangelho nós ouvimos em Mateus, Jesus falando sobre como a correção fraterna. Dizer correção fraterna, são duas palavras muito fortes. Se alguém erra, nós não podemos simplesmente deixar a pessoa no erro, mas precisamos fazer a correção fraterna. Às vezes a gente erra e ao invés da pessoa vir a gente, como a gente, ao invés de ir aos outros para tentar ajudar, a gente vai para os meios de comunicação, rádio, televisão, jornal, e hoje, internet, que todo mundo tem acesso. Jesus fala, se o seu irmão pecar, vai e repreende a sós, sozinho. Se ele não te der ouvido, vai e repreende na presença de 2 ou 3 testemunhas. Se nem mesmo assim der ouvido, aí comunica à igreja, quer dizer, ao povo, à comunidade, e assim a gente vê que em muitos lugares, talvez entidades, associações, até em certas igrejas, até expulsam pessoas por não estar no caminho certo. Não é esse o caminho, mas tentar ajudar a pessoa a se corrigir, é o caminho, com caridade. E quando a gente publica, sem antes comunicar a pessoa, a gente está denegrindo uma pessoa. Eu garanto que já aconteceu com todos nós. Alguém chega, você sabe o que estão falando de você aí na rua? Com quem não aconteceu ainda? E algumas pessoas maior destaque, aí vai para a internet. Então, quando fala de alguém, então, ao invés de a gente ir procurar a pessoa, mas se fala mal de mim na internet, se eu não acompanhar aquela página, se fala na rádio, se eu não ouço a rádio, eu não assisto a televisão, como que eu vou saber que às vezes nem eu estou sabendo que eu errei? Como que eu vou saber que eu tenho que corrigir? Quando alguém vem e fala comigo, ou quando eu vou e falo com a pessoa, é muito mais fácil a gente saber que está errando. Agora, ter humildade também de reconhecer que está errado e poder melhorar. E quando a gente fala, não, mas fulano fez mesmo, todo mundo tem que saber. Para quê? Isso se chama fofoca. É a gente querer diminuir a pessoa. Ainda que a pessoa tenha feito alguma coisa errada contra mim, eu vou acertar as contas com ela pessoalmente. Não tem que colocar todo mundo contra a pessoa, que às vezes as pessoas vão contra a gente da maneira que a gente trata a pessoa. Ah, mas eu sou franco, eu falo a verdade. Eu às vezes digo assim, a gente não pode confundir franqueza com falta de educação, com falta de caridade. Quando a pessoa fala uma coisa, a gente solta os cachorros na pessoa e fala assim, eu sou franco. Calma lá. Ser franco é uma coisa e descaridoso é outra coisa. Eu preciso ter caridade. É o maior mandamento, a caridade, o amor que devo ter às pessoas. E se eu não tenho, é eu comer também o maior pecado. E uma segunda parte do Evangelho, Jesus fala da oração. Fala, tudo que ligar aqui será ligado no céu, o que desligar aqui será desligado no céu, através da nossa oração. O que a gente reza aqui, Deus confirma lá em cima. E aí ele fala, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Quer dizer, Jesus está aqui agora, primeiro por estar na Eucaristia, está no sacrário, se torna presente no altar, no pão e no vinho consagrados. Ele está presente através da sua palavra. Se a Bíblia é a palavra de Deus e nós ouvimos a sua palavra, é Ele que nos fala, Ele está na sua palavra. Ele está em cada um, porque nós devemos ver Deus no nosso irmão. Não é que o nosso irmão seja Deus, mas ele é esse portador de Deus, aquele que conduz. Sobretudo naquilo que precisa, que Jesus fala, que fizeram o menor dos meus irmãos, é a mim que estão fazendo. Mas também
Ele está onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Aqui nós somos mais do que 2. Então Ele está no nosso meio pela própria oração. Poderia estar em qualquer lugar, na rua, em casa, no trabalho, qualquer lugar. Se nós estivermos em oração, sendo 2 ou mais, temos a certeza que Ele está ali. Apesar de que Ele está sempre conosco quando nós rezamos. Ele nos ouve. E precisamos buscar esse contato tão íntimo com Ele, para que a gente seja também agraciado com tudo aquilo que Ele tem a nos dar. É assim que nós tenhamos essa perseverança na oração e em comunidade, para a gente ter mais força. Quando um pede, e aí 2 pedem, é mais forte do que um. Claro, não vamos medir forças, mas a gente sabe que são 2 que estão pedindo. E agradecer também. Pedir, agradecer, nossa força está na oração. E assim vamos também fazer a nossa prece, como a novena do Bom Jesus, para nós buscarmos nele a nossa força constante. Prece comunitárias. Pela Igreja de Deus, a fim de que ela seja conhecida e respeitada por todos, rezemos ao Senhor do Bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelo dirigente do povo de Deus, a fim de que ele seja doces e inspirações do Espírito Santo, rezemos ao Bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelas autoridades, a fim de que elas promovam realmente o bem comum das comunidades, rezemos ao Bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos pais e mães de família, a fim de que eles exerçam cristamente a missão de receber de Deus, rezemos ao Bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos rapazes e moças, a fim de que, na crise e na juventude, não perca de vista os valores cristãos, rezemos ao Bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelas famílias, a fim de que elas, no modo de levar a vida, deem um autêntico testemunho de vida cristã, rezemos ao Bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que nos pediram para rezarmos por eles, a fim de que tenha paz e tranquilidade na vida e vivam na graça de Deus, rezemos ao Bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que, de alguma maneira, estão sofrendo, a fim de que aceitem o sofrimento como resignação cristã e ofereçam o sofrimento pela sua salvação e salvação de outros, em união com o sofrimento de Cristo, rezemos ao Bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que já faleceram, a fim de que tenham encontrado a salvação definitiva, rezemos ao Bom Jesus. Bom Jesus, escutai a nossa prece. Por nossa comunidade, aqui reunida na fé e na caridade, a fim de que o Bom Jesus nos atenda em nossos pedidos, rezemos ao Bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Ó meu Senhor bom Jesus, que estais na Basílica de Congonhas, braços abertos, para acolher com paternal bondade os vossos devotos e derramar sobre todos a plenitude da vossa misericórdia. Eis-me aqui aos vossos pés, para vos oferecer, com o tributo de minhas homenagens de adoração, o mais profundo sentimento de dor e arrependimento pelos meus pecados
que tantas vezes vos ofenderam. Ó Senhor, infinita é a vossa bondade em ouvir as súplicas daqueles que até de longínquas paragens se dirigem a vós com fé e confiança. Incomensurável é a vossa compaixão, Senhor. Animado por tantas provas de ternura paternal, lanço-me aos vossos pés, implorando a graça que desejo. E vós, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, a quem o bom Jesus nada recusará, por vossa intercessão, alcançai-me esta graça, ardentemente vos peço. Amém.